Sabe aquela fase que parece que tudo desmorona na vida? Isso tem uma raiz e se chama os 3 sintomas da escassez. Eu sou Giulia Bianca, esse é o canal Giulia Bianca. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever, de ativar também o sininho das notificações e receber mais conteúdo sobre prosperidade, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e principalmente lei da atração e prosperidade. Falaremos sobre energias principalmente. E hoje o tema que eu trago para vocês é sobre algo que eu julgo muito pertinente. Já julgando, né? Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre os 3 sintomas da escassez. E eu tenho certeza que, antes de tudo, nesse vídeo, no decorrer, eu gostaria que você te dá um aviso, com carinho mesmo. Antes de, muitas vezes, você se fechar, né? Estar reativo ao isso eu não faço, isso não sou eu, isso não funciona. Eu vou te dizer que não é assim que as coisas mudam na nossa vida. Então eu passei já por isso, principalmente eu era uma pessoa que cometia esses 3 grandes erros. E eu percebi que muitas coisas na minha vida minaram. Muitas coisas que eu queria realmente na minha vida não vieram me trazer a felicidade que eu almejava que seria. Mas não por conta das coisas em si, mas principalmente porque eu tinha os 3 sintomas da escassez, que geram principalmente as perdas financeiras, o vazio emocional e também o desgosto com o corpo. Então, quando nós falamos sobre escassez, muitas vezes as pessoas atrelam escassez a finanças, a dinheiro. E sim, claro, nós estamos aqui, né, para evoluir espiritualmente e o dinheiro é um caminho, é uma via de evolução para o ser humano. Então, quando nós falamos sobre escassez na vida, seja ela financeira, seja ela de saúde ou emocional, e uma coisa sempre está ligada à outra, nós falamos sim sobre evolução espiritual. E quando nós falamos sobre evolução espiritual, muitas pessoas acreditam, atrelam a evolução espiritual à religião. E eu digo que o dinheiro mesmo, de verdade na nossa vida, ele vem quando nós nos tornamos pessoas abertas, principalmente a entrar em contato com as nossas falhas. Sabe quando você se torna tão capaz de ouvir algo, ouvir um vídeo, ouvir um conteúdo e estar aberto para dizer: eu faço isso, eu preciso mudar isso em mim. É o ponto principal, é o primeiro passo para o seu despertar espiritual, para o seu salto quântico. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então esteja aberto, esteja aberta para entender quais são os pontos dessa conversa aqui, desse bate-papo, que você ainda comete e que você vai ganhar a partir de agora consciência para não cometer mais esse erro na sua vida. E eu já te adianto também que isso é treino. Ninguém começa de um dia para o outro a evoluir espiritualmente e simplesmente tem ali êxito, sucesso de uma forma assim inesperada. Ninguém também é muito, né? Eu não gosto de generalizar, mas de uma forma, né, ampla, sim, as pessoas levam um certo tempo para habituar-se. E isso existe um termo técnico científico chamado neuroplasticidade. Então, quanto mais você executou algo, quanto mais você pensou algo, quanto mais você repetiu algo, mais você gera neuroplasticidade no seu cérebro, ou seja, você torna um pensamento, um sentimento automático. Então sim, se você viveu em um meio que reclamava, se fazia de vítima,
que procrastinava, sim, você tem a neuroplasticidade da escassez na sua vida. Então você vai precisar agora fazer o movimento oposto a partir do que eu vou te dizer agora, para começar a manifestar prosperidade e principalmente ascensão, crescimento pessoal e abundância na sua vida. Quando eu falo sobre abundância, ascensão, crescimento, sucesso, aplique em todas as áreas da sua vida. Desde amizades, relacionamentos pessoais, amorosos, financeiros, condição financeira, facilidade em emagrecer, facilidade em executar, facilidade na sua vida. Você vai entender aqui no canal que tudo é uma única energia e tudo parte de um único princípio, a partir da sua evolução energética, principalmente. Então vamos lá. Quando eu ouvi esses 3 sintomas, eu me lembro que eu achava uma pessoa muito positiva. E isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Porque eu falava, eu sou uma pessoa tão positiva, eu sou uma pessoa que procuro deixar as pessoas para cima, eu sou aquela pessoa que procura sempre estar pronta para agir, pronta para, disposta a ajudar as pessoas. E por que algumas fases da minha vida as coisas não vão bem? E foi quando eu comecei a estudar física quântica e eu conheci esses 3 sintomas. Vitimismo, reclamação, esse era o que eu mais fazia. Vitimismo, reclamação e... Alguém tem uma opinião? Deixa nos comentários. Qual desses você já comete? Vitimismo, reclamação e julgamento. Quem nunca, né? Ai, Júlia, mas eu não julgo ninguém. Aham, é verdade. Então você tá aqui nesse vídeo por quê? Por que você foi atraído por esse vídeo? Porque você já estava julgando algo sobre esse vídeo. Você estava julgando que eu estaria talvez falando alguma abobrinha, que você não faz isso, que fulano faz aquilo, que ciclano devia estar assistindo esse vídeo. E de fato é importante compartilhar. Mas principalmente o julgamento, quando nós falamos sobre o que o outro deveria fazer, o ser fácil ou ser difícil, o ser muito ou pouco, rápido ou lento, a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando sobre o que é um julgamento. E quando nós falamos sobre julgamento, pode ser positivo ou negativo. Isso depende de como você sente, principalmente. Então, o que realmente o julgamento gera de escassez na nossa vida? Sabe quando uma pessoa ela tá ali reclamando, né? Ó, já a reclamação. Ela tá reclamando porque o chefe dela, né? Ó, se fazendo de vítima. Vitimismo, reclamação, julgamento. Ela tá ali reclamando porque o chefe dela faz isso, faz aquilo, porque a empresa é isso, aquilo, ó. Reclamação, vitimismo. Ela reclama, ela é a vítima. E aí o que acontece? Alguém vira para ela e fala assim, fofo, por que você não muda de emprego? Aí a pessoa vira e faz assim, arrumar emprego é difícil. Porque a condição do país não tá fácil. Porque a minha área é escassa. Então você entende? Reclamação, primeiro ela reclama, ela não consegue ver o bom. Porque sempre existem lados bons. Você reclama, depois logo em seguida você entra num papel de vítima e logo em seguida você entra no julgamento. Esse é o pacote completo da escassez. Eu usei um exemplo, tá? Para trabalho principalmente. Ai, Júlia, mas então você está dizendo que eu preciso estar descontente no meu trabalho, fingindo que eu estou contente, evitando reclamar, evitando julgar e principalmente isso vai fazer com que eu não seja uma vítima
de mim mesma, né? Também. Eu vou te dizer não. Quando nós identificamos esses 3 sintomas de escassez na nossa vida, a gente simplesmente entende e acolhe, ou seja, a gente ganha força, para de gastar energia tentando mudar algo ou gastando energia visualizando apenas as coisas ruins da situação. E quando você para de gastar a sua energia, e isso é quântico mesmo, é cientificamente comprovado, você para de baixar a sua frequência vibracional, você começa a ganhar força de execução, força de resolução e você começa a retomar o seu poder pessoal. Então, o que eu te digo sobre relações profissionais que não estão mais funcionando? Uma solução de pessoas que não são vítimas delas mesmas, elas encontram trabalho extra no final de semana para manter-se conectada com a prosperidade. Ah, Júlia, mas eu não tenho tempo para nada. Gente, tem tanta coisa que você consegue fazer, desde canal no YouTube, artesanato, vender bolo, fazer qualquer coisa extra. Coloca a sua cabeça para pensar. Quando você busca algo extra para fazer em relação à prosperidade, você tira o seu foco do que é um problema para você, do que o que você julga que é um problema. Porque o que para você julga ser um problema, para mim pode ser o grande despertar da sua vida. Então você entende que o julgamento, ele é um grande sintoma de algo que está dentro de você faltando. Sabe a história do copo meio cheio e o copo meio vazio? Então, quando a gente julga que ter um trabalho extra é muito cansativo, quando a gente julga que a gente ganha pouco, quando a gente julga que as coisas acontecem muito lento ou muito rápido para você, que você tem ou não sorte, que você pode ou não, que tal coisa é muito caro ou muito barato, o julgamento, ele define a nossa trajetória na vida. Então, quando a gente julga que fulano só ganhou dinheiro porque é um puxa-saco do chefe, quando a gente julga que fulano só tem isso porque, né, só conseguiu uma promoção no trabalho ou enriqueceu através do empreendedorismo porque sonega imposto, todo julgamento ele vem carregado de emoções e sentimentos. Então, quando você julga algo ou quando alguém te julga, isso só está mostrando o que ela tem de crenças dentro da cabeça dela, dos sentimentos, do coração. Então, quando nós falamos sobre física quântica, principalmente, nós falamos sobre a equação básica. Sentimento, coração, pensamentos é a resultante de como a nosso campo vibracional, nosso campo áurico, nosso corpo, as nossas, né, essa energia que move as nossas atitudes, ela vai ressoar no universo. Então, se você é uma pessoa que julga muito, o vendedor que é chato, que vender é ruim, que vender é coisa de gente pilantra, você sempre estará dentro de uma escassez, de um julgamento. E aí é onde entra a parte da vítima, né? Então, quando você julga algo, você se coloca como sendo uma vítima. E aí vem a porta de entrada também para a reclamação. Então, hoje, de verdade, eu vou te deixar a reflexão sobre qual que é a porta de entrada da escassez na sua vida. Para mim, sempre foi o julgamento. E a minha maior crença limitante era sobre o vender. De verdade. E isso vem assim, desde a infância, desde várias coisas, né? Que vendedor era bom de lábia, que vendedor só queria seu dinheiro, vender custe o que custar, né? E assim por diante. E isso é um julgamento. Quando você começa a entender que você tem o poder
de modificar a sua energia. A partir dos seus sentimentos, você transmuta esse sentimento do julgamento. Então, assim, isso é bom ou é ruim? Depende. É certo ou é errado? Depende. Fulano, tal pessoa é boa ou é ruim? Depende. Então, quando nós nos colocamos em uma posição neutra, nós também nos libertamos para a neutralidade. E eu acredito que para mudar uma situação financeira, principalmente, é o exercitar dessa liberdade com nós mesmos. É o exercitar a liberdade do não julgar, o exercitar a liberdade de ser nós mesmos. Porque o que impede muitas pessoas serem elas mesmas é o julgamento. Então elas ouviram de alguém que julgou que se vestir de tal forma é ruim. Ela ouviu que tal pessoa tem dinheiro e é mesquinha, então é ruim. Se você entende que algo é bom ou algo é ruim, você começa a fazer escolhas na sua vida. Então, quando nós falamos sobre os 3 sintomas da escassez, vitimismo, julgamento e reclamação, nós começamos a entender que tudo é uma questão de escolha, inclusive a escassez. Quando você escolhe ser abundante, você começa a despertar e aí então se policiar, ter uma constância nos seus atos de uma forma diferente, modificada. Então, exercício básico, principalmente, que eu gosto de ensinar, principalmente sobre julgamento, é a posição neutra. É o que nós chamamos em filosofia sobre o modo estoico de viver. Sabe quando você tem uma situação difícil, e difícil é um julgamento, de resolver? Você apenas se coloca de uma forma neutra. Eu não vou julgar. Porque o julgamento é a porta de entrada para a reclamação e a reclamação traz o vitimismo. Comenta aqui para mim o que você acha que é a porta de entrada para esses 3 sintomas. Eu ainda me questiono muito sobre qual a ordem. Para mim, hoje, seria o julgamento, perdão. O julgamento. Logo em seguida, viria a reclamação e logo em seguida o vitimismo. Embora em muitos momentos já veio o vitimismo na minha vida, logo em seguida a reclamação e por último ali o julgamento. Qual a ordem você acredita que seja esse ponto principal de entrada e de escassez na sua vida? E comenta para mim, por onde você vai começar a mudar a sua vida a partir de agora? E quando eu digo a partir de agora, sim, gente, o salto quântico, ele vem na vida das pessoas quando você determina que você vai começar a modificar determinadas situações na sua vida. E como exercício eu te dou, pensar em um novo personagem para sua vida. Faça o exercício diariamente de pensar quem é esse novo personagem na sua vida. Eu exercito diariamente o não julgamento. Sobre ser fácil, sobre ser difícil, sobre ser muito, sobre ser pouco, sobre estar rápido, sobre estar lento, sobre eu deveria estar em tal lugar, eu deveria ter tal coisa, com essa idade eu estou atrasado, eu estou adiantado. Eu tenho certeza que você tem feito esse tipo de julgamento sobre a sua vida. E provavelmente tem sido a porta de entrada
para as desilusões, para essa baixa da frequência vibracional. Exercite principalmente o não julgamento. Só para finalizar, isso também funciona para processos de emagrecimento, tá? Sabe quando uma pessoa ela começa um processo de emagrecimento e aí eu negocio com ela, eu falo assim, se para você é difícil é um julgamento, se para você é difícil fazer atividade física todos os dias, comece fazendo 2 vezes por semana. E a pessoa ainda está condicionada no vitimismo e no julgamento, porque ela já julga, né, que é difícil. E ela vira e fala assim, bom, 2 vezes por semana eu consigo me comprometer, mas eu não prometo sempre. E aí eu digo para a pessoa, veja quanto ainda precisa ser modificado dentro desses 3 sintomas. O julgar, eu não consigo prometer, então é um julgamento, eu não consigo prometer. Eu não consigo fazer 2 vezes por semana é muito ou é pouco? Todos os dias é muito ou é pouco? Comer uma salada é bom ou é ruim? Comer uma comida mais leve à noite é difícil ou é fácil? Largar o doce é fácil ou é difícil? É impossível ou é viável reduzir? Tudo parte do julgamento, principalmente. Faz sentido para você? Escreve para mim se faz sentido, se eu conseguir virar uma chavinha na sua cabeça aí e elevar um pouquinho sua consciência acerca de escassez e principalmente de abundância. Lembre-se, pessoas abundantes sempre observam o copo meio cheio. Pessoas abundantes sabem as palavras certas que precisam usar para manifestar abundância na sua vida. Você vai tentar ou você vai fazer o possível? Você vai fazer o seu melhor? Você promete ou você cumpre? Reflita sobre isso e deixa aqui nos comentários.